E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não sabe ainda, meu nome é Pedro com 2 Es porque é artístico. E no vídeo de hoje nós vamos finalmente falar sobre o novo filme dos Vingadores, o intitulado Vingadores Guerra Infinita. Eu, como um grande fã dos quadrinhos e desenhos e séries da Marvel, me sinto quase que na obrigação de vir fazer esses comentários quase como uma análise um pouco mais intimista e informal também, a fim de mostrar a minha opinião pra vocês. E eu quero saber também se vocês concordam, o que vocês acham, o que vocês não acham, enfim. Então por isso que eu vim trazer aqui justamente para vocês esse vídeo. Mas assim, sem muita enrolação, vamos começar falando um pouquinho sobre o filme. As principais informações logo de cara que a gente pode trazer é sobre a direção, obviamente. O filme teve sua direção sob o comando dos irmãos Russo, Anthony e Joel Russo. Eles também estiveram na direção de filmes como Capitão América Soldado Invernal e também o Guerra Civil. Então a gente já pode perceber aí como é que é o trabalho deles. E quando eu li a sinopse eu falei, bom, provavelmente o filme vai ser bom. Mas aí eu tenho que comentar pra vocês uma coisa um pouco mais pessoal, né, que foge um pouquinho do filme. Eu fui meio que com as minhas defesas apontadas pra cima, se é que a gente pode dizer dessa forma. Por quê? Porque é uma adaptação, e quando se trata de adaptações, a gente sabe que a gente está sempre correndo um risco muito grande, ainda mais se levado em consideração que nós não teríamos, como por exemplo, o X-Men nesse arco, que é um dos arcos mais importantes da série, né? Da Marvel, digamos assim, onde os X-Men originalmente participaram. Então quando eu vi isso, eu analisei ok. Então a gente fica um pouco receoso e em função disso eu acabei não indo com muita expectativa, porque eu sou da seguinte filosofia: é melhor a gente se surpreender do que se decepcionar, não é mesmo? Guerra Infinita é o tipo de filme que consegue reunir todo o arco que a Marvel vem criando ao longo dos 10 anos. Isso daí a gente não pode nem contestar, porque realmente a Marvel ela conseguiu criar um universo assim incrível. Ao longo desses 10 anos a Marvel trouxe heróis como Homem de Ferro, Thor, Homem-Aranha e assim sucessivamente. Em função disso, a gente tem um universo muito orgânico, porque ao longo desses filmes, esses heróis eles vão conversando entre si, os filmes conseguem conversar entre si. Então como tem muito herói, tem muito vilão, tem muita batalha, o filme acaba sendo muito frenético, tem muita batalha acontecendo, essa é a realidade. Isso é uma coisa muito positiva, porque é um filme de ação baseado em quadrinhos e como a gente sabe, quadrinho realmente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o filme conseguiu me passar essa imersão. Eu senti que o filme ele trabalhou muito bem esse lado das batalhas, né? Existem batalhas acontecendo em um ponto do planeta, em um outro ponto do planeta, fora do planeta, e essas batalhas elas são muito bem divididas. Elas saem de uma, vão para outra, que a outra está acontecendo. Enfim, é uma coisa surreal e você acaba não desgrudando o olhar da tela. É uma coisa que realmente te prende. Se você vai para comer pipoca, você pode ter certeza que você não vai comer a pipoca. E uma coisa muito legal é que a Marvel, diferentemente da DC, por exemplo, ela acaba brincando muito mais com seus filmes. Ela tem muitas tiradas de comédia e o filme, mesmo que ainda seja tenso durante toda a sua trajetória, existem alguns momentos, algumas lacunas que ele faz proveito disso justamente para poder colocar essas tiragens de comédia, o que ficou uma coisa muito bem encaixada. Personagens como o Homem-Aranha e o Homem de Ferro conseguem mostrar muito bem a personalidade deles aí nessa hora, o que é um fator muito positivo. O próprio Thor é um personagem que também acabou entrando nessa brincadeira e se saiu muito bem. Eu honestamente não tenho do que reclamar mesmo nesse ponto. E aí, como se não bastasse, eu tô assistindo, ok, reparei que tá tudo bonitinho, as tiragens de comédia, tá tendo muita ação, muita batalha, a história tá se desenvolvendo, até aí ok. E quando eu acho que não vai acontecer mais nada, o filme resolve me surpreender. Como? Com tiradas de drama. Sim, existem personagens que conseguem colocar um drama na história tão bem desenvolvido, tão bem interpretado, que realmente me deixou boquiaberto. Relações como, por exemplo, entre a Gamora e o Thanos são muito bem exploradas e é o que dá o drama no filme. Isso é uma coisa muito positiva. Honestamente, eu achei que não fosse ter espaço para isso. Embora tenhamos 3 horas de filme, é muita ação, é muita batalha. E o filme conseguir trabalhar esse lado, ainda que num curto espaço de tempo, é uma coisa muito positiva, diga-se de passagem. Obviamente que tendo isso tudo falado, eu tenho que deixar bem claro para vocês. O foco é nas batalhas. É nas batalhas, as batalhas elas vão acontecer a todo tempo e eu não posso deixar de comentar isso para vocês. A cada 5 minutos de drama ou de comédia, a gente vai ter pelo menos uns 25 minutos de batalha. E eu não tô exagerando. As batalhas elas são longas, elas são duradouras, elas são muito bem desenvolvidas e eu não tenho do que reclamar. As cenas são muito bem
perfeitas. Realmente, tá tudo muito encaixado, com uma sincronia muito boa. Eu não tenho do que reclamar das batalhas. Realmente, as batalhas conseguiram superar as minhas expectativas, eu diria. Agora eu preciso comentar pra vocês uma percepção pessoal minha. Existem muitos protagonistas nesse filme, e isso é uma coisa boa, porque tem muita história pra poder contar. E é claro que ao longo desses 10 anos de filmes sendo lançados, a Marvel ia dar um jeito de aproveitar a maior parte deles, ou tentar aproveitar, se é que a gente pode dizer assim. Bom, enfim. O que eu tô querendo dizer é que existem protagonistas que conseguem dar relevância à trama. Só que teve um em específico que conseguiu chamar a minha atenção, e o nome dele é Thor. Sim, o deus do trovão asgardiano chamou muito a minha atenção, e eu vou explicar pra vocês o porquê. O Thor, ao longo dos seus filmes, o primeiro Thor, o segundo, enfim, o Ragnarok, enfim, ele teve um certo desenvolvimento, mas não conseguiu me passar a sensação de que Thor é de fato um deus. Eu não sentia em nenhum desses seus filmes que o Thor era deus. Eu não vi o Thor demonstrando ou agindo como um deus propriamente dito. Eu sempre vi um Thor muito inseguro, um Thor muito tagarela, um Thor muito comediante. E eu tô estalando meu dedo. Enfim, eu nunca vi o Thor sendo um deus. E esse filme, Os Vingadores Guerra Infinita, ele conseguiu fazer com o Thor o que todos os outros filmes almejavam fazer. Ele conseguiu mostrar um Thor no começo coadjuvante, depois a gente viu um Thor roubando a cena para tiragens de comédia, e depois eu consegui ver um Thor Deus. A cena do Thor entrando na batalha final é uma coisa que dá gosto de se ver. E olha que eu não sou muito fã do Thor, mas eu acabei criando um certo apreço por ele. Bom, mas tirando isso, a gente também pode falar de outros personagens também. Mas assim, eu queria deixar uma coisa bem clara pra vocês. O que que acontece? São 3 horas de filme, e o filme, infelizmente, ele não consegue mostrar tudo aquilo que as HQs elas conseguem, obviamente, né? Eu tava lendo uma entrevista da direção desse filme, e os diretores estavam comentando que a ideia era sempre aproveitar da imaginação deles do que eles gostariam que de fato tivesse acontecido, e tentar colocar isso em 3 horas de filme. Então, assim, a gente realmente teve um filme feito por fã, de uma certa forma, né? Porque é sempre assim, né? Quando você tá assistindo algum filme ou alguma coisa do gênero, você acaba pensando, nossa, mas isso poderia ter acontecido. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção nessa entrevista, porque eu nunca havia visto um diretor falar coisa do gênero. Pode ser até perigoso. Só que não foi perigoso no caso dele, porque deu certo. Em função disso, eu preciso comentar pra vocês uma coisa. 3 horas de filme, infelizmente, não é o suficiente pra poder dar atenção a todo o universo que a Marvel conseguiu colocar nesse filme. Isso é um fato, infelizmente. Então, assim, existem personagens que eles conseguiram trabalhar muito bem, que eles conseguiram enfatizar, dar um certo protagonismo e tudo mais, que eu achei até uma coisa muito positiva. Eu acho que eles conseguiram selecionar bem os personagens que eles escolheram pra poder dar segmento à trama, entende? Mas eu acho que alguns personagens eles deixaram um pouquinho de lado, onde não havia necessidade de deixar. Eu acho que eles diminuíram o papel de certos personagens em 2 funções, né? Na verdade, assim, existem personagens que realmente não estavam à altura da batalha que estava acontecendo. E existem personagens que realmente eu achei que foi falta de atenção. Até agora eu não consigo entender o que eles fizeram com o Hulk nesse filme. Obviamente eu não vou falar o que aconteceu pra não dar spoiler pra vocês, mas assim... Fiquei indignado com certos personagens, sabe? Tinha muito personagem ali com muito potencial, que já teve muito potencial em outros filmes. E eu digo potencial de mutante mesmo, de superpoder. E eles não conseguiram valorizar tais personagens nesse filme. E outros personagens eu realmente entendi o fato deles não terem dado tanta ênfase, porque não estava à altura a batalha, né? Então isso é natural, eu vou compreender, eu vou tentar relevar olhando por esse ponto de vista. Eu poderia começar a comentar coisas mais técnicas sobre o filme, como por exemplo os efeitos especiais, mas todo mundo sabe que a Marvel ela é muito boa quando se trata dos efeitos especiais. Teve uma cena em específico que eu realmente não gostei, mas assim, não é nada que, nossa, todo mundo vai notar. É porque eu sou muito observador, então eu acabo notando mesmo. Eu fui assistir o filme com um olhar mais crítico pra poder estar trazendo o vídeo pra vocês. Mas assim, se você for assistir numa boa, dificilmente você vai notar a cena que eu notei, que eu não vou falar, inclusive, tá? Mas assim, de uma forma geral, o filme ele consegue passar efeitos especiais muito bons. A fotografia do filme é muito boa, ela é imersiva, ela consegue passar cenários muito caóticos.
e também passar a sensação de uma batalha muito colossal. A sensação que se tem é de imensidão em certas batalhas, assim, quando as coisas vão acontecendo você fica, meu Deus do céu. Falando em meu Deus do céu, eu queria entender porque todas as pessoas do cinema elas conseguem enfatizar personagens como Thor, Capitão América e tudo mais e não conseguem enfatizar a Wanda, assim. Isso é um desabafo meio pessoal. Tava todo mundo gritando, aparecia Thor, aparecia Capitão América sem camisa. A Wanda aparecia, quem tava gritando? Eu, Dona! Minha namorada! Eu fiz isso. Eu tenho pena de quem tava do meu lado. Eu sou uma pessoa que eu preciso me controlar nesse sentido. Eu não sirvo pra poder ir pra cinema porque eu sou muito expressivo. Eu não me importo se fulano não vai gritar ou se fulano vai gritar. Se eu tiver que gritar, eu vou gritar. E assim, eu gostei muito das cenas que eles conseguiram dar pra Wanda e da importância que eles conseguiram dar pra ela nesse filme, porque a Wanda, ela é uma mutante. Eu vou parar de puxar o saco da Wanda, mas assim, pra quem não sabe, a Wanda é uma das mutantes mais poderosas do universo da Marvel inteiro. Se você não conhece a história da Wanda e o que ela já fez nas HQs, dá uma pesquisada, dá uma olhada e você vai ver a atrocidade que ela já conseguiu fazer com os poderes dela. É porque, infelizmente, eu não sei qual é a razão disso, mas nesse filme dos Vingadores a sensação que eu tenho é que eles suprimiram um pouquinho os poderes dela. Ainda que ela tenha um papel importante no final do filme, eu senti que eles suprimiram um pouquinho não, eles suprimiram a beça os poderes dela. A trilha sonora, eu vou ser bem sincero pra vocês. A trilha sonora, ela é imersiva ao ponto de você não conseguir ouvi-la. É sério, as batidas, elas são muito de acordo com tudo o que está acontecendo no ambiente. E de repente para, dando atenção apenas aos sons ambientes. E isso é uma coisa muito boa. A trilha sonora, os efeitos sonoros desse filme são muito bons, me chamaram muito a atenção. Agora eu preciso comentar a respeito de dois pecados que esse filme acabou cometendo. Quarteto Fantástico e X-Men fora desse arco aqui nos filmes. Sim, eles tiveram a sua importância nas HQs, muita importância, muita relevância, mas aqui o enredo ele foi distorcido, ele foi para um ponto de vista do diretor, até porque isso envolve questões políticas, a gente sabe que tem a questão da Fox, da Marvel, essa burocracia que a Disney tá comprando tudo, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu senti falta dos X-Men, principalmente dos X-Men, sabe? Quem conhece as HQs, quem leu a HQ da Guerra Infinita sabe do que eu tô falando. Existem alguns trechos ali que os X-Men, eles teriam se encaixado muito bem. E uma outra coisa é que o filme não é didático. O que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte: se você não assistiu os outros filmes, você pode ficar perdido. E isso me leva a crer duas coisas. Ou a Marvel ela tá muito confiante no poder de marketing dela a ponto de estar acreditando que os Vingadores eles estão inseridos culturalmente em todos os países a ponto de você saber de tudo. Ou então a Marvel, ela tá muito confiante de que você assistiu todos os filmes ao longo desses 10 anos e que você reviu tudo pra poder assistir os Vingadores Guerra Infinita, porque tem coisa ali que você tem que puxar da memória, sabe? E isso me chamou um pouquinho a atenção, me deixou até um pouco decepcionado. É claro que eu não queria que acontecesse um flashback, olha, aconteceu isso, isso e isso, porque aconteceu muita coisa, como eu já falei pra vocês, os outros filmes da Marvel, eles conversam entre si, mas eu esperava um pouquinho mais de cuidado, principalmente no início do filme, que você é simplesmente lançado lá, olha, pá, é isso que acontece e você se vira. Bom, ainda que o filme tenha esses pequenos defeitos, as qualidades elas acabam se sobressaindo assim infinitamente, não tem nem como comparar. Felizmente ou infelizmente, a Marvel ela soube apostar. Os Vingadores, X-Men, tá tudo inserido culturalmente falando. Então, se você for ao cinema, você vai saber quem é o Capitão América, ainda que você não tenha assistido os filmes. Você sabe quem é o Hulk, você sabe quem é o Thor. Então, se você vai pra poder se divertir sem fazer muita questão de entendimento de história, ainda assim o filme vale super a pena. E eu não tô exagerando. O filme é muito divertido, é muito bom. E ele te prende, é um filme super imersivo. Então eu super recomendo, eu acho que o filme vale super a pena. Bom, mas então era isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei aqui e o comentário de vocês no campo dos comentários, que eu quero saber a sua opinião. Me segue nas redes sociais, vai estar tudo disponível aqui, ó, disponível. Português, ó, very good. Vai estar tudo disponível na descrição desse vídeo e também não se esqueçam de se inscrever no canal, porque aí
você acaba me acompanhando também aqui no canal e não perde absolutamente nada. De todas as formas, era isso. Um grande abraço a todos vocês e ó, a gente se vê no próximo vídeo. Isso aqui é uma referência, tá? O estalo de dedos é uma referência.